nossa discussão para o que é que está acontecendo no mundo espiritual neste momento de transição. Como é que está o plano espiritual, como é que está se processando tudo, tá? Então vamos analisar isso aí. Segundo o nosso modelo do projeto Terra, nós temos a superfície do planeta Terra, temos a dimensão espiritual, lá o grande comando planetário Terra, atual, que comanda a lei do karma. Né? Nós podemos estabelecer 4 divisões fundamentais no plano espiritual, em termos de dimensão. Nós podemos chamar de umbral, né? Essa dimensão mais baixa, penumbral, uma dimensão um pouquinho mais luminosa, o plano da luz e o plano dos mestres ascensionados. Ok? E você vai ver que tem uma elite de seres, esses que servem ao comando aqui, que são todos seres extraterrestres, são hordas trazidas de outros, que operam nessa dimensão superior, com alta tecnologia. O próprio comando que está aqui é um comando extraterrestre, porque nunca encarnou, não tem a ver com a superfície. Ele coordena o projeto com alta ciência, com sofisticação jamais imaginada por nós. Ok? Então, esses comandos planetários coordenam a chegada, né, e a partida de grupos de alma do orbe astral Terra. Em comandos muito mais superiores, as coisas são tramadas, e grupos de alma chegam para viver experiências, são alojadas nas cidades astrais, de acordo com o seu nível, são alojadas ou no umbral, ou são alojadas em cidades do penumbral. Essas almas vão ser preparadas para a encarnação na superfície. Então, esses são os projetos preparados. Durante milhares de anos, essas coisas se desenvolvem, encarnando. Os senhores do karma que controlam os seus níveis de alma vão estudar qual será a sua próxima reencarnação, assim, né? Então essa informação toda eu tenho, vocês podem adquirir em todos os meus vídeos de palestras, cada um com um tema específico, tá? Tem conferências que a gente só vai abordar a reencarnação, o que significa a reencarnação. Tem uma palestra sobre os exilados de capela, ou seja, como é que os espíritos são transportados. É só você pensar, você vai transportar milhares ou até milhões de almas. Como você transporta ela pelo espaço? Que tecnologia vai ser usada? Você vai ter que colocar milhões de pessoas no plano astral, nas cidades astrais. Quem constrói as cidades astrais? Quem prepara tudo isso? Então, vocês têm que entender que um projeto planetário é algo que tem muito trabalho, dá muito trabalho. Tem muita gente no plano espiritual trabalhando, preparando, construindo, organizando, planejando. Os corpos biológicos são planejados, são executados, são implantados em superfícies planetárias para que a alma possa usar. Então tudo é muito calculado, tudo é muito planejado. As coisas não acontecem por acaso. E todos esses projetos, como a gente falou, tem sempre um começo, um meio e um fim. Que quando ele acaba o seu objetivo dentro de um ciclo de tempo, não tem sentido mais as almas continuarem na superfície planetária, elas precisam retornar. Entendeu? Então, em finais de ciclo planetário, né, os chamados finais de ciclos planetários, vai estar ocorrendo uma série de fatores que nós vamos enumerar aqui. Então vamos lá. Vamos acompanhar comigo aqui. Num final de ciclo planetário, vai estar acontecendo, primeiro, toda uma operação sofisticada e avançada, o plano astral tem que preparar. Porque, veja bem, num processo de transição, milhões de almas podem morrer em tempo muito curto. Você vai ter que receber essas almas no plano astral. Você tem que ter lugar para receber. Você tem que já estar planejado o que vamos fazer com elas e onde vamos colocar e onde vamos transportá-las para outros lugares da galáxia. Tem isso planejado? Tem. Segundo, então, nós temos que planejar. Tudo tem que estar planejado. Tudo está planejado. 2. Essas operações que são muito grandes nesses momentos de crise, no momento crítico da transição, esse comando ele convoca forças estelares em massa.
Então, nesse momento, há a chegada de forças estelares em massa. Ok? Então, esses seres vão operar nas mais diversas dimensões. Até vai ter grupos de extraterrestres específicos para operar na área física do planeta. Né? Você pode ter raças, porque eles têm que manter o controle. Vamos supor que vai haver uma catástrofe geológica, certo? Ou uma catástrofe nuclear. Essa catástrofe nuclear, ela pode poluir o planeta de uma forma muito complicada, tá? Então, você tem que preparar uma tecnologia desses povos avançados que limpem o planeta rapidamente de poluição radioativa. Eles têm capacidade para isso. De pegar uma região e acabar com o material, com a radioatividade local, com a sua tecnologia. Então é uma das atividades operacionais. Outra, se o planeta entrar num colapso geológico sem precedentes, você tem que ter tecnologias extraterrestres para segurar as pontas, senão não fica um vivo na face da Terra. Você está me entendendo? Eles vão ter que estar segurando as pontas, não deixar que a intensidade dos terremotos chegue a tal ponto, que certas regiões sejam razoavelmente afetadas. Então, você tem que essas forças vão atuar nas mais diversas situações. Você tem forças que vai trabalhar no processo operacional do que nós chamamos da recepção dos milhões de mortos num processo apocalíptico. Imagine o que é morrer 4 milhões de pessoas ao mesmo tempo numa bomba atômica. Você entope o astral de espírito perdido, espírito confuso. Aí nem haja centro espírita para dar conta de encaminhar essas almas, né? Então, óbvio que não vai ter sentido isso. O plano astral vai ter que resolver isso, vai ter que se virar com isso. Tá? Aí você convoca os espíritos que estão na luz, convoca espíritos de outros planetas para operar nesse momento, para recepcionar, organizar, botar todo mundo e provavelmente transportar essas almas para onde elas têm que ir, depois de um certo período, que são chamadas as transmigrações estelares. Então, chegada de força estelar em massa para auxiliar a humanidade no período crítico. 3. As influências desses seres, né, podem estar em todas as dimensões, até no plano físico. Como eu falei para vocês, eles podem estar interferindo de forma profunda, né, na estabilidade geológica do planeta, segurando as pontas para a coisa não quebrar como fosse quebrar, para a poluição atmosférica ser controlada, né? E possivelmente pode haver, em casos extremos, a operação de arrebatamento mesmo. Físico. Né? Muitos esotéricos falam disso, falam de uma operação assim. Né? Eu tenho muitas visões, muitos sonhos, me mostram muita coisa desse momento, mas eu sou meio proibido de falar dessas coisas. Porque, primeiro, pode causar pânico. Segundo, as pessoas não iriam mesmo acreditar em você. 2, não é possível dar datas precisas e objetivas. Então, é mais fácil você deixar acontecer, depois a gente resolve. Mas o que eu sinto nas minhas próprias visões é que haverá uma interferência forte do plano invisível, do plano superior. Tá? 5. Todo plano espiritual vai estar movimentado para essa operação. É uma operação de final de ciclo. Você pode ter, nesse momento, como é um momento de transição entre a lei do karma e a nova era, a era da luz, essa transição de comandos, de ordem kármica, os espíritos podem, nesses momentos críticos, materializar. Né? Ou seja, todo o plano espiritual pode intervir, pode haver materializações. E essas materializações, elas podem acontecer para grupos organizados, pessoas que irão entender essa manifestação.
Inclusive, forças especiais, se você tiver numa região, um grupo preparado, certo? Numa determinada região, e aquilo vai ser muito destruído, não tem como sair, pode haver um arrebatamento. As naves podem chegar, podem tirar você e levar para um lugar seguro. Tudo é possível numa situação de crise planetária. Tudo é possível numa situação de crise planetária. A gente vai trabalhar com todas as possibilidades. Tá? É claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar com a gente mesmo. Depois, se Deus ajudar, tudo bem. É bem-vindo, né? Ajuda. Mas não dá para ficar esperando o ET, né? Vir tirar eu, né? A água subindo e eu lá esperando o ET. A água subindo e esperando o ET. Eu corro, cara. Entendeu? Vamos ser mais práticos na história, né? Eu acho que os espíritos, em alguns lugares, por exemplo, hoje você tem um centro espírita, certo? Você trabalha lá com os espíritos, seus guias, eles falam mediunicamente. Numa situação de crise, ele pode materializar na frente de todo mundo. E falar, agora vocês vão fazer isso, nós vamos tudo para tal lugar, nós vamos fazer isso. É uma interferência direta. Coisa que eles nunca puderam fazer, quando a lei começa a mudar, eles podem intervir. Né? Porque o comando pode autorizar essa intervenção. Então, se o comando autorizar essa intervenção, né, ela pode acontecer. Né? Então, a gente tem que esperar. Por exemplo, por isso que eu estou fazendo um projeto para a gente ir para o campo, e nesse projeto a gente vai trabalhar intensamente com o plano invisível. A gente tem que contar com essas forças. Esse é o nosso ponto de aprendizado. Nós vamos criar uma maneira de facilitar a presença extraterrestre entre nós, a presença dos espíritos, todas essas forças para nos passar informação, nos ensinar. Deixar um campo aberto e preparado mesmo para eles entrarem com a gente. Porque o processo de ascensão da nossa civilização é o espírito. Se o espírito não se manifestar, não acordar, não tem crescimento. Né? E se a crise se instalar, é aquilo que eu falo para você, ou a gente conta com Deus, ou... porque a gente se virar não vai ser fácil. Né? Né? Muito bem. Eu sinto, se houver uma crise muito profunda, geológica e nuclear, pode haver interferência muito forte do alto. Mas só que essa interferência, ela não será canalizada para o planeta inteiro. Ou seja, na CNN não vai aparecer. Sabe? Ou seja, você vai ter uma interferência aqui, outra interferência lá, uma coisa aqui, uma coisa lá, sabe? E as desinformações nessa época vão ser loucas, porque no processo de conflito nuclear, a primeira coisa que você não pode confiar é em comunicação e nas informações que te chegam. Né? Não. Não, porque você não confia, você acha que os americanos vão estar falando a verdade? Nunca falou, vai estar falando agora? Você não pode confiar em notícia, sabe? Você não, né? A gente tem que ter uma outra rede de comunicação. Existe um jeito de você montar numa base nossa, um captador de foto de satélite do planeta, em determinadas regiões, sabe? Entendeu? O satélite do INPE, dá para você pegar ele e tal, aí a gente pega a foto original do planeta, aí você vê tudo o que está acontecendo. Se explodir uma bomba atômica no lugar, você consegue detectar, o satélite fotografa. Né? Aí você entra no satélite do governo. Né? Muito bem. Então, uma coisa importante que nós temos que entender. Neste momento de crise, a grande população que partir do plano físico, ao chegar no plano astral, automaticamente, cada pessoa tem o lugar seu para ficar lá, planejado. Tá? Você pensa que vai ser uma puta de uma bagunça, tudo no perdido. Não, os caras já vão, explode, arrebata, os negros ficam muito perdidos, há uma confusão no astral durante um período, almas vão ficar muito confusas e perdidas. O astral do planeta vai ficar muito pesado. Isso não tenha dúvida. Tá? Mas grande parte dessas almas vão ser rapidamente encaminhadas para uma posição no umbral, né?
certo? Há muita revolta espiritual, vai haver muita revolta espiritual, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, as operações aqui e muitos espíritos que estarão vagando sobre a terra, vai ser terrível. Vai ser terrível. Sabe? Então, o plano, a vibração fica ruim. E por isso que nesse momento é bom a gente estar fora de cidades, porque os espíritos se concentram nas cidades. Gente com muito ódio, muito desejo de vingança. Porque vocês não queiram, imaginem vocês, se uma bomba nuclear israelense atingir uma cidade árabe em primeiro lugar. O povo muçulmano já queria uma revolta só porque publicaram uma charge do Maomé, né? Você imagina o nego matar muçulmano com uma bomba atômica, cara. Ninguém segura o terrorismo, as pessoas vão se matar, matando outras pessoas em qualquer parte do mundo. Entendeu? A guerra se torna de pau e pedra, não é com bomba. Os árabes se revoltam, eles entram numa revolta religiosa que vocês não têm noção. É aquela história, eles começam a convocar, vamos convocar para a Guerra Santa. Mas a Guerra Santa agora é tudo ou nada. É o fim do Islã ou o fim do inimigo. Entendeu? Que é um ódio. Essa energia vai estar muito vibrando no ar, viu? Por isso que a gente, nesse momento, tem que estar fora disso. Tentar sair dessa vibração. E os lugares altos favorecem essa saída, viu? Porque a vibração ela fica muito na parte baixa do planeta. A vibração ela tem uma densidade. Então ela fica nas partes baixas, tal. Nas partes muito altas, essa vibração não atinge. A gente pode sair fora vibracionalmente dessa influência. Estar no lugar para estar meditando, para estar harmonizando, para estar mandando energia, para trabalhar com o planeta de outro jeito. Né? Sair fora da energia do conflito. E vai demorar um tempo, é óbvio que as coisas não acontecem uma hora para outra, mas aí quando a energia for estabilizando, os espíritos vão sendo levados, vão sendo agrupados nas cidades, e aí essas almas terão certamente a sua transmigração. Cada grupo de almas, de acordo com o seu estado vibratório, fará uma transmigração para lugares já planejados. Está tudo planejado. Se você for buscar a tua ficha lá no astral hoje, você sobe lá no comando, tua ficha já está lá, você já está escalado já. Para onde você vai? Sabia? Não é tudo confuso. A tua ficha já está lá, de acordo com as suas encarnações passadas todas, tudo que você está fazendo hoje, a tua ficha já está apontando que você vai para lá. Entendeu? Tá bom. Né? Muito bem. Deixa eu tentar explicar mais ou menos agora sobre para onde vão as almas numa transmigração estelar. Para onde vai? Eu tive uma informação do plano espiritual mais ou menos assim. Imagine, né, que essa aqui é a nossa galáxia. Ela tem um núcleo e tem chamados braços espirais. Tá? Muito bem. A galáxia, eu vou dividir ela em setores. Ó, assim. Vamos supor que esse aqui seja o setor 1 e esse o setor 2, só para a gente conversar. A nossa galáxia, ela tem uma rotação, ela gira, tá? Em torno do núcleo. E para dar uma volta completa, o sistema solar nosso que se localiza, vamos supor, nosso sistema solar está aqui hoje, ó, junto com a Terra. Demora 250 milhões de anos para a gente fazer uma volta completa. É tempo. Né? Quando eu falo dos maias, o que vai acontecer em 2012? Por que os maias colocou essa data de 2012? Porque segundo os maias, alguns pesquisadores, vai haver o equinócio galáctico, ou seja, a Terra vai se alinhar com o núcleo da galáxia. Você está entendendo? Nessa data em específico. Por aí. Então tem um motivo para ter essa data. Né?
Muito bem. Então, o que eu aprendi é o seguinte, que o núcleo galáctico, o núcleo da galáxia, é como se fosse um gigantesco buraco negro, e os maias chamam de Hanabi-Ku, o Sol central. E eles dizem que o Sol central pulsa de tempos em tempos, dá pulsos de radiação sincronizando todos os núcleos solares e sincronizando todos os planetas numa vibração nova. E a informação que a gente tem é que essas pulsações energéticas cria uma vibração energética heterogênea. Por exemplo, a vibração desse setor é diferente da vibração desse outro setor. O setor 2 não tem a mesma energia do setor 1. Então, muito bem. Eles dizem que a Terra está atravessando, nesta fase, ela está entrando no setor 2. E ela vai ser banhada com um tipo de energia e um tipo de radiação que não é propício para planetas em comandos kármicos. A vibração desse setor já faz com que as pessoas naturalmente tenham o seu campo vibratório elevado. Tenham a sua consciência expandida. Então eles fazem o seguinte, eles têm projetos planetários em vários pontos da galáxia aqui, nesse setor 1. E também tem vários planetas no setor 2, já bem aqui, dentro dessa energia já há muito tempo, já há milhares de anos. O fato da Terra estar transitando de uma era para outra, de um momento para outro, que é exatamente o que os maias colocam, 2012 é o ponto da transição, é o marco astronômico da transição, né? Onde você passa de um estágio para outro, de um período para outro, por isso que o maia termina o calendário ali. Os maias terminam o calendário por causa da seguinte maneira, todo o calendário é feito de acordo com os ciclos astronômicos, você concorda comigo? Por exemplo, o ciclo de um dia é o tempo que é a rotação da Terra. Então isso estabelece uma unidade de tempo para o seu calendário. Certo? O tempo que a Lua demora para fazer uma volta em torno da Terra. 28 dias, alguma coisa. Isso é um mês. Também foi uma das bases do calendário maia. O tempo que a Terra demora para fazer uma volta em torno do Sol. Também estabelece uma unidade de tempo cósmico. Né? A inclinação do eixo da Terra com relação ao Sol, né, faz com que você tenha as estações do ano muito bem definidas, e essas estações do ano é que era utilizado, o calendário era utilizado para a época de plantio, que época você vai plantar, que época você não vai plantar, concorda comigo? Todos esses dados. Tá? Agora vamos supor, há uma tremenda de uma catástrofe planetária, e muda todos esses parâmetros astronômicos, muda o valor da rotação da Terra, a Terra pode frear. Ela pode sofrer um freamento e o dia fica mais longo. O eixo de inclinação pode mudar, afetando todas as coordenadas das estações do ano. A translação da Terra pode sofrer um retardamento ou uma aceleração. Se passar um astro intruso muito próximo, ele pode acelerar a Terra na órbita dela. Ou pode frear a Terra, aproximando-se a Terra do Sol ou afastando a Terra do Sol. Essas mudanças de coordenada faz com que você necessite fazer um calendário totalmente novo. Por isso, talvez os maias resolveram terminar o seu calendário em 2012, porque esse não valia mais daqui para frente. Não valeria mais, porque todas as coordenadas estariam mudando. Não era possível fazer o calendário dentro dessa coordenada. Se o eixo de mudar, a inclinação mudar, tudo muda. Tudo, né? Grandes profetas falam da verticalização do eixo da Terra, né? Porque se o eixo da Terra se verticalizasse, mas eu só aceito isso se tiver uma intervenção inteligente. Porque naturalmente esse eixo nunca vai parar na posição que a gente gostaria que ele parasse. Mas se houvesse uma intervenção extraterrestre avançada, você poderia colocar o eixo bem 90 graus. Se você colocar o eixo bem 90 graus, não tem mais essa inclinação de 23, colocar ele 90 graus com plano eclíptica, beleza, as estações do ano são as mesmas em todos os trópicos.
Aí a única diferença de clima e de temperatura vai ser você indo para o polo ou indo para o Equador. Mas se você estiver numa posição do Equador, o clima será igual o ano inteiro. Não tem mais primavera, verão, outono e inverno. Ok? Então aí você pode estabelecer zonas de plantio na Terra, né, por temperatura. Aí no planeta inteiro, naquela faixa, você tem um clima bem específico, bem equilibrado, bem harmônico. Você não tem variações climáticas muito intensas. Né? Muito bem. Então, o que estaria acontecendo após essa data é o seguinte. Então, se morrer milhões, para onde eu vou transportar? É muito simples. Quem ainda estiver com karmas para resgatar, e dependendo do peso desse karma a resgatar, é feito o seguinte. Essas almas são transmigradas para projetos que estão ainda nesse setor aqui atrás, ó, que já estão esperando a chegada dessas almas. São projetos que não estão na transição ainda, certo? Estão no meio estão numa idade média. O planeta naquela idade média lá, aquela civilização. Aí essas almas saem daqui em bloco, são transportadas e instaladas no astral do planeta e espera a reencarnação naquele mundo. Mas esses mundos serão mais pesados. Não vai ter tecnologia, vai voltar a resgatar seu karma no planeta primitivo. Tá? Muitos, e aquelas pessoas que morreram no apocalipse, na catástrofe, que vivem, mas são espíritos de muita luz, são espíritos mais elevados, aquela coisa toda. Então, nessa separação do joio e do trigo aqui, que estaria acontecendo, essas almas seriam então transladadas para esse setor aqui, ó. Poderiam encarnar num planeta já na era da luz. Já sob o comando Astar faz tempo. Você está entendendo? Esses planetas que já estão com projetos na era da luz já faz tempo. Ele vai encarnar lá, receber a opção de já encarnar, já tem um corpo bonito, tal, chance. Já encarna lembrando de tudo que aconteceu na Terra. Né? E vai viver sua experiência numa civilização já estabilizada e avançada. E terão aqueles que permanecerão no orbe terrestre, permanecerão por aqui mesmo, para retornar à superfície e passar essa fase de implantação de uma nova era, de um novo período na face da Terra e aprender com toda essa transição. Porque não é uma coisa que vai acontecer em 10 anos, isso aí demora muito tempo para se estabilizar o planeta, preparar a nova fase e tal, sobreviventes, chega, sabe? A interferência de fora, tal, aí vai haver uma nova era. Talvez daí para frente os ETs vão conversar com a gente como se toma café. Chama o ET para tomar café. Né? Vamos tomar um cafezinho aqui na base. Olá, Yárcio. Como é que fica, porque você falou lá na luz, né, que volta, mas nos tempos de hoje, as crianças que estão nascendo, por mais que a gente está tendo essa turbulência no nosso planeta, que está muito difícil, mas eu percebo que está nascendo muitas crianças inteligentes. Os dois, a minha netinha e o meu netinho, veja só, são crianças inteligentíssimas, que têm, assim, atitudes, pensamentos que os meus filhos há 25 anos atrás não tinham. A gente vê que outras crianças... Tá. Quem são esses espíritos que estão vindo agora? Tem dois fatores, tem uma série de coisas que tem que ser analisada, né? E ser levada em consideração. É óbvio que as crianças que estão encarnando agora, elas não estão encarnando no mundo seu de 20, 30 anos atrás. Elas estão encarnando no mundo que com 3 anos de idade elas já estão na frente do computador. O nível de informação, você já tem TV a cabo, as crianças estão assistindo 1000, ou seja, o nível de estímulos que elas têm a cores. Nós não tivemos estímulos coloridos em TV colorida na nossa infância. Certo? Ou seja, o poder que a televisão tem hoje em tamanho, cor e beleza, é 20 mil vezes maior do que quando era preto e branco, a televisão de merda para assistir desse tamanho, não, sabe que não pegava nem porcaria nenhuma. Vocês têm noção? Eu lembro quando eu era moleque, para pegar um canal na minha televisão, cara, tinha que fazer rebolar aqui no interior. Tinha que rebolar, aquele chuviscado, encher o saco, tem que se matar para assistir ali a televisão. Porque era ruim mesmo, né? Era muito ruim. Hoje não, cara. Hoje a criança tem 150 canal na televisão, a cabo, muda toda hora, desenho pra caramba, né? Quer ET, tem VDT, quer isso.
Ou seja, o nível de estímulos que essas crianças estão tendo é muito maior. Por isso dá a impressão de que eles são muito mais inteligentes e muito mais sábios. Mas, na verdade, eu lembro na minha época, eu era considerado um gênio na minha escola. Eu vim de uma família pobre e eu tirava 10, 10, 10, 10 em matemática e física, os professores ficavam assim. Eu fui um tipo de aluno que eu fiz cursinho, veja se vocês conhecem algo assim. Por necessidade também, porque eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar. Eu fiz cursinho aqui em Limeira, num curso aqui, vestibular às faculdades, e tem um monte de amigo meu em volta de mim, meus amigos, a gente brincava, fazia cursinho, e eu, à noite eu fazia cursinho, porque eu trabalhava de dia. Fazia cursinho noturno. Mas eu era tão bom em matemática e física, eu sempre fui desde o ginásio considerado um gênio, que eu tirava aquelas coisas de letra. Aí, vamos supor, eu fiz o vestibular às faculdades, entrei na Unicamp. Comecei a estudar na Unicamp. Nesse mesmo ano que eu estudei na Unicamp, eu fui convidado pelo cursinho para dar aula no cursinho. Então eu peguei, por exemplo, aula para dar em supletivo, peguei aula no supletivo colegial, e fiquei dando aula de matemática e física, mais física. Isso, eu me dei tão bem dando aula, que eu precisava ganhar um trocado para sustentar a universidade, porque eu acabei largando o meu serviço durante o dia para entrar na universidade durante o dia. Então eu tinha que arrumar algo para fazer de noite. E calhou esse convite. Mas aí foi interessante que quando começou o cursinho vestibular extensivo do ano seguinte, do ano que eu entrei na faculdade, ele não tinha um professor de física para colocar, para dar aula para o cursinho. E eu estava indo muito bem nas aulas do colégio, do supletivo colegial, que o cursinho tinha tudo ali, que o diretor falou assim, o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma experiência com você mesmo, vai tu mesmo. Aí, o engraçado, que eu fui dar aula, falei, estou precisando de grana, vai fundo, vou lá, não quero saber. Se você confia em mim, eu vou lá. E comecei a dar aula de física no cursinho pré-vestibular no ano seguinte, depois que eu saí do cursinho. E o engraçado é que um monte de amigo meu que tomou pau no vestibular, passou a ser meu aluno. Não é engraçado isso? Oscar, você vai dar aula para nós? Ontem mesmo você estava aqui com nós. Falei, meu filho, vocês se virem agora que vocês vão ter que me aguentar. Estou que nem o Tele Santana. Vocês vão ter que me engolir agora. E foi assim o meu começo de dar aula, sabe? Entendeu? Porque o diretor, sempre viu que eu tinha esse talento para ciências. E fui para a Unicamp, e aí no segundo ano de cursinho eu arrumei um emprego no Anglo, em Campinas. Já estava trabalhando no Anglo, em Campinas. E aí dei aula mais de 10 anos em cursinho aí fora. Isso foi bom para a minha experiência, para pegar experiência, para trabalhar com o público, lidar, para dar aula, ensinar, que eu sempre gostei disso. E hoje eu uso esse talento para falar dessas coisas, para a gente conversar sobre essas coisas, que eu acho que são muito mais interessantes. Falar do espírito, que está adormecido. Então, isso é um fator. Existe um outro fator, na sua pergunta, que as pessoas falam crianças índigo. Criança cristal. Hoje está na moda muito esses termos, essas coisas. Existem algumas almas que estão encarnando e que, na verdade, são espíritos que estão aqui, estão na luz, porém têm um pouco de resgate kármico a cumprir. Então, eles mesmos pedem para vir nessa época de transição, que esses espíritos vão ser importantes na construção da nova era, nesse período transitório. Entendeu? Então, eles vão ser realmente pessoas especiais, muito mais inteligentes, vão fazer grande diferença, vão ser muitos paranormais, muito bons, para num determinado período fazer a grande diferença. Porque nós, meu filho, nós não vai durar muito aqui também, né? Você está pensando que não vai durar muito? Porque, nosso tempo já está dando, já estamos com o aviso prévio. A gente vai fazer o possível para ajudar, auxiliar no máximo que for possível dentro de toda essa transição, mas chega uma hora que também fala, vamos embora daqui, Chega, Até quando eu vou ficar arrastando o corpo aqui,
Entendeu? A gente vai fazer o possível. O meu trabalho é fazer o máximo possível para levar a luz, para levar essa nova consciência, a consciência do Espírito. Essa é a minha missão, o meu trabalho. Sabe, eu dediquei minha vida para isso, coloquei toda a minha energia nesse processo. Num processo que eu possa crescer e que eu possa ser útil para as pessoas e para a humanidade. Como o meu talento é ser professor, né? Então eu vou usar esse talento para ensinar essa nova consciência, ensinar espiritualidade. Dentro da física, nós estamos fazendo esse trabalho de física quântica e espiritualidade, criando essa ponte para introduzir o espírito como parte integrante das ideias da ciência também. Né? Então, basicamente, a explicação sobre essas crianças é essa. Existe um motivo. Né? Existe um motivo. Uma outra questão fundamental que tem muita discussão, se você vê o que está falando, é chamada das mudanças genéticas. É óbvio que essas inteligências avançadas, os ETs, as inteligências que operam nos ascensionados aqui, eles estão fazendo mudanças nos corpos genéticos das pessoas para preparar a nova civilização da nova era. Os corpos serão diferentes no terceiro milênio, não são os mesmos corpos. Os corpos vão sofrer muitas modificações. Né? As gerações que virão terão corpos biológicos geneticamente modificados. Vai ser uma nova raça. A raça vai ser diferente, você vai ver. Não vai ser esse mesmo corpo, vai ser mais alto, diferente, resistente a todo tipo de doença. Os chakras vão estar abertos. Então o projeto tem que ser mudado. O projeto do cérebro é mudado também. Porque você vai ter uma conexão, uma interface mudada, né? Com relação à nova consciência, ao novo espírito que vai estar usando esse corpo. É um espírito mais aberto, mais lúcido, mais na luz. Então o projeto biológico tem que ser modificado. Isso tudo está sendo operado, preparado. Já estão implantando devagar, depois é só abrir uma teclinha lá que abre tudo. Né? As coisas estão sendo preparadas em todos esses níveis. Tá? Então, essa rotação, essa onda de energia diferenciada pode explicar para onde você vai. Tá? E pode explicar também de onde você veio. Certamente você veio de setores estelares que estão sob a influência dessa radiação específica que facilita. Vocês não percebem que as pessoas falam, a Terra irá passar para uma outra dimensão. Não é que a Terra vai passar por uma outra dimensão. O planeta Terra vai continuar basicamente o mesmo. É que a vibração, a radiação que nós recebemos muda, sincroniza numa frequência maior, que os maias chamam de 13 por 8, 13 por... Né? Aquela coisa toda deles, né? 13 por 20, né? Que é a matriz do Tzolk'in, né? Então você tem aqui uma etapa de nova luz. Então você pode transferir para cá, ok? Vamos falar do comando Astar, então, agora. Quem é o comando Astar e como seria a nova era em nosso planeta? Quando nós estamos falando de comandos planetários, nós não estamos falando de indivíduos. Nós não estamos falando de pessoas. Então aquele cara chega assim, Laércio, recebi uma mensagem do Astar Sheran. Astar Sheran. Quando você recebe uma mensagem de alguém supostamente dito Astar Sheran, ou alguém que fala que é do comando Astar, então vamos tentar entender isso. Nós temos um comando planetário e esse comando é feito por indivíduos na luz, por seres crísticos, por seres de alta. Esses seres não são indivíduos mais como egos isolados dentro de seus corpos, como nós aqui. Não são indivíduos. São macroconsciências. São consciências muito conectadas. A noção de individualidade nesses planos superiores desaparece um pouco do jeito que nós conhecemos aqui. Tá? Todas as esferas extraterrestres que servem a esse comando são inteligências desse mesmo porte que experimenta essa conexão com uma consciência maior, além do que nós chamamos de individualidade. A individualidade, ela se instala muito em superfícies e em umbral. À medida que você vai ascensionando, a sua consciência individualista vai perdendo a personalidade. Você vai conectando, estabelecendo conexões. Né? Vai se integrando uma matriz maior. Né? E
Então, nós não devemos pensar nesses comandos como pessoas individualizadas. Eu falei com a Astar Sherran ontem, ele veio assim, com a barba, com a cabelo, com o cabelo. Isso é bobagem, eles não são criaturas assim. Que às vezes você vê pessoas com pintura do Astar Sherran, né? Quadro, bonito. Não, isso é como algumas daquelas inteligências se manifestam nos planos mais densos para nos tornarmos fácil contatar com essas ideias, né? Porque de repente o cara não pode aparecer com uma luz aqui na minha frente, falando com a luz, não tem forma, não tem rosto, né? Assusta o cara não está preparado para esse nível de consciência, de interação. Mas, na verdade, as pessoas, os espíritos que estão servindo, pode ter muitos espíritos ascensionados, ETs, que vêm de outros lugares, que se descem e começam a contatar com pessoas aqui, e eles dão exatamente a seguinte ficha: nós somos do comando Astar, ou seja, comando da luz, a serviço, né, da luz que mais brilha, porque Astar Sherran significa a luz que mais brilha. É em sânscrito esse nome. Você não acha muito engraçado chegar um ET aqui e dar um nome em sânscrito para você? É interessante, né? Uma língua morta que ninguém mais usa. Que morreu já há mais de 5.000 anos. Não é verdade? Vem aqui, precisa dar um nome. Dá um nome em português para nós, né? Mas a primeira canalização de Astar Sherran, não, eu tenho muitos questionamentos. A primeira canalização foi para um grupo da Alemanha. Né? Depois um grupo da Bahia começou a canalizar, mas foi interessante que eles canalizaram sem um saber do outro. E o cunho da mensagem era igual. Muito interessante. Eu acompanhei muito esse grupo da Bahia, tenho muitos amigos nesse grupo da Bahia, desde a primeira etapa da aparição do Astar Sherran no mundo. Né? Muito bem. Mas é interessante que para cada tipo de pessoa, cada tipo de grupo, que o chamado Astar se comunica, ele tem uma forma de se comunicar. Ele tem um jeito de conversar. Por exemplo, eu recebo as mensagens de uma forma completamente diferente dos grupos que recebem aí. Mais ou menos. Ou, por exemplo, se você pegar umas mensagens de algum, parece um pastor crente dando sermão. Porque vocês estão tudo errado, fazendo tudo não sei do que, e patati patatá. Por que um comandante-chefe dessas frotas falaria isso para um cara daqui? Para mim ele não precisa dar esse discurso, eu já sei que está uma merda mesmo, né? E outra, o culpado não sou eu, o culpado é ele. Quem mandou ele deixar todo mundo nas trevas? Se ele desse um pouco de luz, não estava essa caca que estava aqui até hoje. Então não adianta vir com esse discurso de crente para mim, de judeu. Não funciona para mim. Então, é óbvio que comigo eles não fazem esse discurso. Nem quando eu canalizo eles fazem esse tipo de discurso. Mas agora, você está falando para um planeta super religioso, super dentro daquela visão de mundo, é como se precisasse de um pastor falando verdades. Olha, você explodiu o planeta, você tem que consertar o planeta, não sei porque tem, cuidado com as bombas atômicas. Mas vai falar isso para mim agora? Vai falar para o presidente dos Estados Unidos, não para mim. Que influência que eu tenho no planeta dando esse discurso para mim? Esotérico não tem influência social e política nenhuma no planeta. Concorda ou não concorda? Então esses discursos são inúteis. Eles são inúteis do ponto de vista prático. E os ETs sabem disso. Você acha que eles não são burros? Eles sabem como que eles interferem. Mas só que o problema é o seguinte. Eles estão dando esses primeiros contatos, fizeram já um tempo atrás, para dar um alerta só. Olha aqui. Eles são tão poderosos que eles não precisam de nós para nada. Ó, não precisam de nós para nada. Nós só atrapalha. Estamos nas trevas, não sabemos o que fazer. Eles não precisam da gente. A intervenção deles, sabe como é que eles intervêm? Eles não vão descer em praça pública, não vão se mostrar para o mundo para uma intervenção externa ao ser humano. Eles são tão avançados e tão inteligentes que eles estão operando de dentro para fora. Como? O Astar Sherran está lá no comando, tem todos os seus mentores, tem seu mentor kármico aqui. O seu mentor kármico sobe lá, tem toda a reunião com o pessoal, o seu mentor kármico fala assim, ó, aquele meu discípulo lá, aquele meu cara está pronto para você abrir ele. Eu falo, então vamos pedir autorização para o comando. O comando é tão avançado que sem sair de lá, tá, tem duas opções. Ou ele arranca você à noite do teu corpo, e leva para lá. Leva para esse nível aqui, ou leva para esse nível aqui. Estende você numa mesa.
estende você numa mesa lá e, tecnologicamente, ele implanta um monte de coisa no ser. Certo? Implanta imagem, implanta tecnologia, traz você de volta. A hora que você acordar na tua cama no dia seguinte, você já está que nem não sei onde eu estou, não sei o que fizeram comigo. E aí começa a surgir vontades na sua cabeça, começa a surgir mudanças de vontade interna. Ih, não estou com o saco cheio de fazer mais isso, eu quero fazer isso aqui. Mas tem uma energia te conduzindo. Você está sendo conduzido, manipulado por forças superiores. Isso eles podem fazer com qualquer um, a hora que querem e do jeito que eles bem entendem, porque eles mandam no projeto. Por isso que não tem livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio é uma bobagem, não existe livre-arbítrio. Você está sob um comando planetário. Você está sob regras específicas de uma ordem. Eles são tão avançados que eles mudam a humanidade sem aparecer. Eles vão direcionando as forças. Eles direcionam os seres humanos, certas inteligências, eles começam a trazer, você vai para cá agora, você também. E ele cria um movimento aqui na Terra em busca de luz, em busca de uma nova era, de um novo conhecimento. E aqueles que estão com karma muito pesado para resgatar, eles deixam o cara se lascar mesmo. Ele fala, vai guerrear no Iraque, vai lá, sabe? Porque não tem jeito. Mas eles são poderosíssimos a ponto de chegar aqui em você. Ao invés dele decidir, veja bem, eles são tão avançados que ao invés dele decidir pegar um disco voador, raptar o teu carro, levar você para conversar, para dar um contato para você, para demorar 50 anos para explicar para você o que é que está acontecendo, porque o ser humano é burro para entender, não vai entender, né? Eles acham mais fácil chegar aqui, sem você ver, arranca o negócio do painel e implanta na sua cabeça toda uma informação. Ele coloca assim 50 mega de informação. E vira as costas e vai embora. E isso vai descendo. Mês a mês isso começa a descer para o seu nível consciente. E ali tem informações que você começa, pô, cara, olha, pá. Certo? E você vai seguindo esse fluxo, você vai seguindo essa orientação. Isso é um chamado. Por isso que os mestres falam, está havendo um chamado. Um chamado para a luz. Esse é o chamado das forças superiores. Você quer ver uma outra tecnologia que eles usam, estão usando agora? Como que eles mudam o planeta de uma forma completamente diferente do que a gente podia imaginar, que eles vêm interferir, conversar com o presidente. Eles estão um pouco se lixando para o presidente, cara. Eles são tão avançados que não vão falar com o presidente nenhum. Eles não precisam falar para presidente nenhum. Eles fazem o que querem, a hora que querem, de um jeito que você jamais sonha. Eles estão operando. Existe no mundo astral aqui, presta bem atenção, eu vou desenhar aqui de novo. Quer ver? Quer ver como é que eles estão operando? Isso eu tive acesso a essa informação e ver essas operações, como é que funciona. Na superfície da Terra, está lá o plano astral superior, lá nos ascensionados. Aí eles têm um equipamento aqui, especial, uma sala especial, que eles irradiam um raio de frequência para o planeta inteiro. E esse aparelho, ele irradia em multifrequências. Mas não é frequência eletromagnética, não. É multifrequências cerebrais. Você vai ver como é que eles estão preparando a transição de dentro para fora. Cada faixa de frequência tem um programa sendo transmitido. Desculpa. Cada nível de frequência cerebral tem um programa sendo transmitido. Por isso eu aconselho as pessoas a meditar, fazer trabalhos espirituais, porque quando ela vai meditar, ela entra numa sintonia e ela entra numa dessas faixas operacionais de frequência dessa radiação. Eles chamam esse aparelho, né, eles chamam essa radiação de onda Chan. Né? De onda Chan. E você é a antena. Você pode captar um programa básico que só vai dar uma vontade em você ir buscar o conhecimento. É para aquelas pessoas que não
têm um potencial, mas ainda são materialistas. São pessoas boas, têm um potencial e precisam ser chamadas, tiradas do meio da massa. Como é que ele vai fazer essa separação do joio e do trigo? Essa já é a separação do joio e do trigo. Eles começam tecnicamente a separar as pessoas já lá de cima. Esse aparelho separa, ele é um filtro. Então essa pessoa, ela recebe essa frequência e já começa a ter vontade de ler, de buscar, de querer sair, de querer buscar uma outra coisa. Uma outra faixa de frequência já pega indivíduos que já estão há tempo na espiritualidade, esse indivíduo já começa a pegar, já ter visões, ele pode ter visões do Apocalipse, ele pode ter informações, ele pode ter a mediunidade ampliada. Aquela transmissão está ativando aquele centro dele. Ou seja, possibilita que ele caminhe mais profundamente nessa direção. Então, esses caras, com uma única máquina, sem sair daqui, ele influencia o planeta inteirinho, botando as pessoas no seu devido caminho. Forçando as pessoas a ir para a luz. Que estão prontas, que não tem muito karma para resgatar. Porque aquele cara que é muito denso, ele não sintoniza frequência nenhuma. Ele continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Por isso que eu falo, se você se voltar, você acessa, você entra em contato com várias faixas operacionais de frequência dessas forças. E à medida que você for evoluindo, eles vão passando você de frequência, e vai mudando você de frequência. Até o dia que você tem um contato cara a cara com eles. Aí tem que estar pronto para isso. Né? Tem que estar preparado para esse momento especial, onde essas forças, onde esses seres vão realmente estar muito mais próximos de você do que vocês imaginam. Né? Pode perguntar, bem. Olá, Hércio, não é um assunto, mas você quem tocou, livre-arbítrio. Você falou só tem duas opções, a luz ou as trevas. Uhum. Se eu optar pelas trevas, o que adianta esse empurrão que eles me dão? Não é a escolha minha do meu livre-arbítrio? É, mas você vê que o seu livre-arbítrio é pequeno. Pode ser se é eles que nos comandam? Não, veja bem, você vê que parte tem que ser minha escolha também. Sabe? Eu tenho que fazer uma parte, eu tenho que parar, eu tenho que querer, eu tenho que tentar entrar em sintonia, meditar um pouco, fazer alguma coisa. Eu já ganho um degrau. Mas eu que escolhi fazer isso. Eu posso escolher jogar futebol a vida inteira. Eu posso escolher trabalhar numa empresa, seguir tal carreira. Mas se perceber que muita gente na vida vai para isso. Mas tem um momento que a coisa muda. Tem um momento que quebra alguma coisa, ou o cara quebra uma perna, ou vai à falência, ou não sei o que, ele fala, não, preciso mudar de vida, não é possível, alguma coisa. O cosmos cria situações para que você mude, para que você se transforme. E se você não enxergar, voltar na merda de novo, aí o problema é teu. Uma das maiores oportunidades que o homem tem na vida é quando ele perde o emprego. Você percebeu? Que é a oportunidade dele buscar outro caminho, outra direção. Se ele for muito burro, ele vai procurar outro emprego. Fala aqui no microfone. Então, os obstáculos que acabam acontecendo, que nem jogador de bola quebra a perna, é aquilo que eles estão impondo para o cara seguir... Mudar. Nós temos que perceber muito o seguinte, como tem forças que dirigem nossas vidas, não depende só de nós, porque é aquela velha história. Às vezes você reza para o santo, pedindo uma coisa, mas o santo é tão inteligente que ele dá outra coisa para você, porque ele sabe o que é melhor para você. E às vezes o que você pede para o santo não é aquilo que ele te dá. Aí você chega para o santo e você pede para ele arrumar um emprego. O santo não arruma um emprego. Ele bota um outro negócio na tua frente. Mas é por ali que você tem que ir. E se você não for, você está perdendo. Você tem o livre-arbítrio de escolha em certos momentos. Certo? Né? Então você tem que estar, por exemplo, você tem que ser inteligente o suficiente. Eu aprendi muito isso com o taoísmo, com os meus mestres espirituais. Quando uma porta se fecha, não vá tentar abrir ela de novo. Não seja burro. Procure aonde a outra está se abrindo. E vai para lá. Na minha vida, por exemplo, eu nunca me preocupei quanto que eu vou ganhar por mês. Os meus mestres espirituais sempre falaram assim para mim, não se preocupe, que nunca vai deixar faltar nada para você. Eu falei, beleza.
Então vamos supor que tem um lugar que eu estou dando um curso, um espaço que eu estou trabalhando. De repente, começa as coisas a ficar ruins, eu vejo que aquele espaço está se fechando para mim, eu falo, não vou mais trabalhar aí não, viro as costas, já tem outro me chamando. Então é para cá que eu vou. Sabe? Por exemplo, esse final, o ano passado, eu estava indo muito, eu cansei de São Paulo, eu falei com os caras assim, eu não quero mais para São Paulo. Então ele falou, então tudo bem, vamos abrir outra porta para você. Agora eu estou até o final do ano, tendo que produzir tudo as conferências em DVD que eu tenho que produzir. Essa foi uma ordem minha. Eu tenho que deixar esse material pronto para servir a humanidade. Não estou indo mais para São Paulo, não estou fazendo curso, mas estou todos os dias da semana num trabalho intensivo, gravando as palestras. Eu não posso falar muitas coisas, mas as pessoas, se seguirem meu trabalho, se verem como de perto, vão perguntar, mas por que você está fazendo isso, Laércio? Tem um motivo, tem uma ordem do alto aí. Sabe? Porque as coisas estão se avolumando. Os processos estão acontecendo. Então, o meu trabalho é auxiliar o plano espiritual para abrir o máximo de consciências possíveis. E eu não posso ir para o Nordeste. Eu não posso, mas o vídeo vai. O vídeo vai com facilidade, um passa para o outro, né? O cara compra, pede pelo correio, manda para o Rio Grande do Sul, manda para... É muito mais fácil do que eu pegar um avião, ir lá e falar para 20 pessoas, 30 pessoas, né? Gasta uma puta energia, o trabalho não rende como deveria render, né? Então agora vamos usar essa tecnologia que nós temos da nova era, essa tecnologia do mundo, né, da mídia, da comunicação, da internet, vamos usar para semear a luz. Mas veja que as forças dirigem as nossas vidas constantemente. Você tem que estar alerta só. Você tem que perceber que quando uma porta está se fechando aqui, não fica insistindo, cara, muda. Você vê que teu casamento é uma merda, não vai, nada dá certo, não fica insistindo, vai para outra, parte para outra. Não adianta você ficar ali achando que está apaixonado, só vai sofrer, só vai dar encrenca. Se uma firma vai à falência, deixa que ela vamos procurar outro caminho. Não é por aí mais minha vida. Eu tenho que aprender com os erros. Eu não posso querer cometer o mesmo erro. Quando você está mais aberto, você percebe que as forças estão mudando você na marra. Porque para o plano espiritual, mais vale um espírito acordado do que um empresário bem-sucedido. Mais vale para o plano espiritual um empresário falido, mais espiritualizado, do que um empresário cheio de lucros e só fazendo caca na vida aqui. Os valores têm que ser... O plano espiritual tem outros valores para nós. E se você estiver bem solto, como a gente diz no Tai Chi, bem em harmonia com o fluxo, você sente para onde o cosmos quer te levar. Sabe? Você deixa ele te levar, não faz resistência, porque é lá que você tem que ir. Eu sou uma pessoa assim. Eu sei a hora certa que eles vão me levar para o mato, a hora que eles vão me levar para tal lugar. Eu fico fazendo o meu trabalho. Hoje eu estou aqui, é aqui que eu tenho que trabalhar. Só que eu não posso ficar esperando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer aqui. Certo? Então nós temos que produzir sempre operar para a luz. Eu não preciso ganhar na Mega Sena para, sabe? Vamos fazer com que a gente... O grande, você sabe que eu acho assim, um dos grandes desafios, né, para nós, é a gente realizar sem nada nas mãos. Eu falo para as pessoas, a minha revolução, eu faço com um pedaço de giz e uma lousa. Essa é a minha revolução planetária. E olha que eu tenho perturbado a cabeça de muita gente. Entendeu? Eu não preciso pegar em armas, tirar governo, sabe, fazer movimento pacifista. A minha é um giz. E uma lousa. Essa é a minha arma, a minha ferramenta de trabalho. Bem, continuando então. Desculpa. Então, vamos supor que após todas essas forças atuarem, por isso que os ETs atuam, por isso que eles não precisam aparecer em praça pública, para convencer a humanidade de que eles existem. Por isso que os espíritos não precisam materializar em massa para convencer que eles existem. Porque eles convencem as pessoas necessárias, certas, internamente que eles existem. Né?
E você acaba se convencendo. Por si só. Você não precisa de provas. Tem muita gente que não precisa de prova. Ele sente, pô, puta é mesmo, não, tem que ir por aqui, estou percebendo, estou sentindo umas coisas. E nós estamos numa época que as pessoas estão sendo mexidas, cara. Se você tiver acordado, os espíritos mexem mesmo, os ETs mexem mesmo. Tá? Você tem que estar conectado. A gente fala, você tem que estar sintonizado. Sintoniza, cara. Procura sair fora do Jornal Nacional, da sua novela das 8, começa a fazer outras coisas. Tem uma coisa, um universo inteiro se abrindo aí. Né? Muito bem. Vamos falar agora, vamos dedicar esse espaço daqui até o final da nossa aula de hoje, para falar sobre a nova era. O que é o Comando Astar? O que ele vai fazer? Né? Então é isso aí. Após essas grandes operações, vamos supor que ocorre realmente uma catástrofe planetária, uma transição planetária bem focada, sem precedentes. Então nós vamos ter, na linha nossa de tempo, nós vamos ter exatamente isso. Esse momento atual é o momento de break, aqui é a transição. Então nós vamos ter um período, né, que a hora que começa a acontecer, até um período de um tempo, que a gente não consegue definir quanto tempo, de tribulação. Muito difícil, complicado, onde a lei está em mudança. Mas nós temos que entender que esse marco vai romper a era das trevas, que é a lei do karma, e a era da luz. Este período vai ser o período de transição. Então aqui muita coisa vai estar se manifestando em relação à luz. E após a estabilidade do planeta, assume o Comando Astar de vez. Né? Lembrando sempre que a palavra Astar significa apenas luz. Eu não estou dando nome nenhum de pessoas. Estou falando que está assumindo um Comando Astar. Quando essa fase estiver pronta, todo o umbral da Terra já terá sido evacuado. Todo. A evacuação do umbral terrestre já começou há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, que um grupo de almas que estavam no umbral terrestre, que não reencarnariam mais na Terra nesse ciclo, nesse período, que karmicamente não voltariam, por questões de tempo, essa turma já foi sendo retirada. Retirada e transmigrada. Essas pessoas já foram para aqueles planetas, estão nas órbitas daqueles planetas onde eles vão reencarnar lá. E essa operação já começou. O umbral da Terra está com cerca de 40% menos espíritos do que estavam antes. Existem cidades no astral totalmente vazias. Eu fui levado algumas vezes para cidades astrais gigantescas, totalmente vazias. Aí eu coçava a cabeça, mas falava, cadê as pessoas daqui? Cadê o povo daqui? E aí os meus amigos espirituais falavam para mim, você não desconfia de nada? Nós trouxemos aqui para mostrar uma coisa interessante para você. Ah, mas que coisa interessante vocês trazem aqui uma cidade vazia que não tem nada? E você não tem nada agora, mas se está vazia, porque uma hora ou outra vai encher. Ele falava assim, usa inteligência. Vai encher do quê? E quem? Então, essas regiões são regiões totalmente prontas e preparadas para o momento crítico. Porque milhões vão morrer, né? Milhões vão morrer. Então os planos já estão tudo feito, as cidades estão todas esperando. Existe toda uma estrutura pronta para a transição acontecer. Né? Então, o umbral da Terra, após esse período, já teria todo sido evacuado, todo transmigrado, e nós teríamos cidades preparadas para receber hordas de almas que viriam de outros locais também, e grupos de almas que permaneceriam no planeta, que permaneceu, aguardando reencarnação nesse novo período. Porque tem muita gente que morreu faz 20 anos, 30 anos atrás,
50 anos atrás, que estão escaladas para encarnar lá na luz. Sabia? E tem pessoas que vão morrer agora, que estão escaladas para encarnar lá 50 anos depois. Tem pessoas que vão morrer na transição, que estão, daqui 100 anos vai encarnar aqui. Entendeu? Já está tudo, os caras têm toda a ficha completa de todo mundo. Sabe? É muito organizado as forças superiores, as forças espirituais. Realmente as coisas funcionam nesses locais. Tá? E a hora que então começar este período na superfície terrestre, esse novo tempo, essa nova era, a era da luz, não só na superfície nós vamos ter uma nova cara, mas o plano astral também vai ter outra cara. Veja bem, como não vai haver umbral, as regras e as leis de todo o comando mudam. Porque não estão operando mais com criaturas umbralinas, espírito denso, nas trevas. As taras assumem essa posição aqui, ó. Comandos especializados em coordenar planetas nessa fase. E vai durar um período de tempo novamente e vai acabar também. Vai acabar. E aí se pergunta, Laércio, vai voltar o comando das trevas? Não, possivelmente vai. Para que serve um planeta? O planeta só serve para isso. Para alternar. Né? Por isso que eles não estão muito preocupados em avanços científicos de civilizações em superfícies planetárias. Você nunca vai assistir civilizações altamente avançadas vivendo por 100 mil anos. Não existe isso. Por isso que você nunca vai poder pensar em ET mal. Não existe ET mal que vem com nave de escoador para invadir a Terra, acabar com a humanidade, que estivesse em guerra. Isso é tudo bobagem, isso não existe. Não tem lógica nesse nosso modelo, onde os comandos ETs estão aqui. Quem está em superfície planetária está nas trevas, cara. Ou está nas trevas, ou quando acordar, produzir uma ciência mais avançada, vai acordar para o planeta, vai acordar para a luz, né? A ciência do planeta acorda para a luz. Não existe um ET que faz uma puta tecnologia e vai fazer viagens espaciais para invadir outro planeta. E não é desenvolvido espiritualmente. Isso é bobagem. Porque o comando não deixa isso acontecer. Só navega no espaço quem é espiritualmente desenvolvido. Senão não navega. Senão vai ficar preso em superfícies planetárias. Senão só vai encher o saco de outros projetos, né? Vai perturbar. E não tem sentido isso. Né? Porque você pode pensar da seguinte maneira, ó. Tem o projeto Terra aqui. E pega um outro planeta X. Aqui tem o comando kármico do planeta. E, obviamente, lá vai ter o comando do planeta X. Essa é a regra, a vida e regra para o universo. Se tem uma raça que está aqui, ela está acoplada ao comando desse planeta espiritual. E a Terra aqui. É impossível esse comando aqui dar uma tecnologia para esses caras aqui sem desenvolvimento espiritual para ele sair daqui e vir mexer com a Terra aqui. Porque esses dois comandos já estão em contato faz tempo. Os comandos planetários estão em contato faz tempo lá, intercambiam as coisas. Faz tempo. Então nunca vai existir alguém que evolui científica, porque a evolução científica desses caras aqui depende de que alma eles encarnam, né? É tudo controlado por cima. E outra, qualquer avanço científico em qualquer superfície planetária vai descobrir o óbvio. O que é o óbvio? Descobre o espírito. Descobre a vida fora da matéria. Isso é avanço científico. O que você acha que a nossa ciência está fazendo agora? Discutindo física quântica e espiritualidade. Nós estamos simplesmente colocando para a ciência que não tem outra saída se ela não descobrir o espírito. Que é óbvio. Esse é o caminho da evolução da ciência. Esse é o caminho da evolução planetária. Não tem evolução científica sem o espírito. E quando a gente descobre cientificamente o espírito, abre a porta, né? Aí a ciência vai ver que as coisas são muito diferentes do que ela pensava que era. Esse é um dos grandes passos, esse é um dos grandes avanços. Então, esta nova era, o que pode acontecer aqui? Vamos falar mais uma coisa interessante sobre isso aqui. Nesses primeiros primórdios da humanidade,
Neste período aqui de transição já vai estar acontecendo, pode estar acontecendo muita interferência do alto. Interferência clara mesmo. A hora que esse planeta se estabilizar, eu tenho certeza absoluta que os ETs vão descer em massa e vão andar com a humanidade aqui, normalmente. Sem problema nenhum. Trocando tecnologia, emprestando material. Outra coisa que vai vir à tona. Vem à tona os mundos intraterrenos. Tudo aquilo que estava guardado de eras passadas virá à tona e vai dar de presente para a humanidade. Tecnologias, máquinas fantásticas que a humanidade ganha de presente. Ganha de presente, porque agora você vai cuidar da alma, do teu espírito, da tua luz. E quando você está em sintonia com a luz, tudo vem, tudo flui. Então, nós vamos ter em pouco tempo um mundo completamente diferente desse aqui. É aquilo que vocês perceberam. Veja bem, em 100 anos, pega alguém de 1900, traz ele hoje aqui. Põe numa máquina do tempo e traz ele hoje aqui. Ele fica louco, não fica? Hã? De você pegar um celular hoje e ver a cara do nego aqui, né? O cara fala, pô, não estou nesse planeta mais. Que planeta que é esse? Ele acha que foi transportado para um outro planeta. E não no seu. Então você vê que em 100 anos, aí eu pergunto, 100 anos depois, na Era da Luz, eu tenho certeza que você não reconhece mais esse mundo anterior. Vai ser um salto quântico tão violento em termos de estruturação social, em termos de tecnologia a serviço do homem, e que as barreiras todas das trevas caem, os ETs vêm, os espíritos se materializam, e uma beleza. Ninguém mais chora em velório. Né? Todo mundo mais consciente, uma era consciente. Por isso que eu quero que essa era chegue o mais rápido possível. Só que eu gostaria que ela chegasse sem essa destruição toda, mas eu não sei, essa aí quem manda é os caras lá, né? Eu estou aqui com um dentro desse contexto, né? Sou mais um, né? Então, cabe a cada um de nós saber, a partir desse momento, qual que é a minha posição no Projeto Terra. Qual que é o meu papel como ser humano, como alma que, com certeza, vamos morrer. De um jeito ou de outro. Nós não somos criaturas desse mundo. Se fosse criaturas desse mundo, a gente não morria. A gente não morria. Né? Então nós temos que ser seres preparados para partir a qualquer momento. A qualquer momento o cara pode chamar lá você, vai embora que você já está aqui, né? Você já está cadastrado para o jogo de domingo, convocado para o jogo de domingo. Ai, ai. Então eu acho que nós temos que ter consciência do que uma mudança de ordem de luz significa. Mas vocês percebem uma coisa, que para se instalar essa nova era, não dá para conviver com os mesmos governos, com os mesmos homens, com os mesmos valores, com o mesmo ser humano. Você vê, após a Segunda Guerra Mundial, quantos milhões de pessoas não morreram? Quantos seres humanos não passaram por grande sofrimento, 2 bombas atômicas, e o mundo ficou pior do que antes. As sociedades que emergiram desse caos, desse sofrimento, continuam sendo as mesmas e às vezes até pior do que antes. Né? Aquela história. Então nós estávamos vendo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vimos os campos de concentração, onde as pessoas não tinham direito nenhum. Né? Aí, todo mundo, que barbaridade. Mas hoje os americanos fazem o mesmo na prisão de Guantánamo, em Cuba. Prenderam um monte de dissidentes que eles acham que são terroristas, nem foram julgados, nem vão ser julgados. Tem mais de 2, 3 mil pessoas na base de Guantánamo presa em verdadeiros campos de concentração, onde as pessoas não têm o direito, simplesmente porque pensam ideologicamente diferente dos americanos. Muitos deles não tiveram ação de terrorista. Quantos você acha que eles tiveram? Quantos entraram, comunaram para fazer um ataque no World Trade Center? Às vezes não tem nem 30 pessoas envolvidas.
De repente eles prendem 6.000 pessoas lá no campo de concentração, sem direito a nada, e em pleno 2007. E quem é que vai lá discutir isso? Vocês não, os russos estão botando a manga de fora. Você sabia que os russos, há uns 15 dias atrás, eles invadiram o espaço aéreo da prisão de Guantánamo, com os caças? Os americanos ficaram putos da vida que os russos sobrevoaram a região lá, invadindo espaço aéreo sem pedir autorização. Com certeza estavam fotografando coisa, vendo coisa. E esse local, há mais ou menos uns 12 dias atrás, os russos invadiram o espaço aéreo com caças da Inglaterra e invadiram o espaço aéreo da OTAN lá no norte. Eles estão provocando mesmo. Eles vão começar a provocar de novo. Por causa daquela instalação das bases lá, dos radares. Né? Fala. Darcio, está sendo muito divulgado na internet, mesmo nos Estados Unidos tem vários DVDs, documentários sobre o 11 de setembro, com grandes especialistas em ataques terroristas, reportagens com bombeiros que trabalharam no local, especialistas em demolições, né? Que tudo foi uma armação americana. Pode ser, né? Porque não houve nenhuma queda de avião na Pensilvânia, não houve, eles não acharam indícios de avião que caiu no Pentágono. Que veja bem, né? E até vou fazer uma coisa interessante. Veja bem, caiu o avião da TAM em São Paulo. Aquele Airbus que se chocou com aquele prédio da TAM, o prédio da TAM ficou ali, mal e mal. A estrutura de cima rachou, trincou, e o prédio queimou um dia, quase 2, e não caiu. Como que um 767 derrubaria uma torre de 100 andares? Concorda? Então, é uma coisa muito curiosa, porque, veja bem, ao ponto dos americanos chegarem a fazer isso... Não, mas você vê que... Né, eu também acho estranho. Eu acho estranho que quando você vê o prédio caindo, parece uma implosão, né? Parece uma implosão. É típico de uma implosão, cara. Ele não caiu para o lado. Ele foi esfarelando como se fossem bombas implantadas. Vai saber, a gente não sabe. Eu aqui não tenho uma opinião formada a respeito. Eu sei que a conspiração, né? Existe um documentário que eu estava assistindo também na Discovery, no History Channel, na Discovery, não lembro agora, sobre a história daquele avião da American Airlines, eu não sei se é da American Airlines, como não chama, que os caras acham que foi um míssil que derrubou. Da United, né? Que ele saiu do aeroporto de Nova York e de repente ele explode no ar e cai. E muita gente relatando que veio um míssil do mar, né? E derrubou o avião. E eles estão achando que todo o Pentágono escondendo, todo mundo escondendo porque era um míssil americano mesmo. Era um míssil da Marinha Americana, que os negros perderam o controle dele na hora H, ele foi perseguir o avião e tum, explodiu. Vai explicar, né? Então o serviço secreto estava uma manobra secreta ali, o pessoal estava ali, esconderam, fecharam, não tem míssil nenhum. E pode ter acontecido tudo isso. Eu assisti um documentário sobre esse 11 de setembro, falando exatamente desses prós e contras. Cadê o destroço do avião lá do Pentágono? Cadê a roda? Cadê o eixo? Cadê não sei o quê? Vai aparecer pedaço se você mostrar. Né? Ok? Agora, os 2 aviões entrando no prédio, a gente viu, né? Isso aí não tem como negar. Né? Os 2 aviões entraram, explodiu mesmo. Agora, a segunda queda, a gente não sabe. Né? Bom, a gente sabe que tudo é possível nesse mundo complicado que a gente vive. Né? Mas eu não acredito, por exemplo, o que é o Bin Laden? O que é o movimento árabe? O que é toda a Al-Qaeda? Eu chegaria e falar, não, fui eu mesmo que derrubei o prédio. Né? Tem muita coisa complicada aí. Eu sei que existe muito ódio, existe muita energia ruim, existe muita manipulação da informação. Você vê, quando você viu a guerra do Golfo, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, você não viu morto nisso. Você viu morto, a CNN mostrou algum morto, mostrou sangue, mostrou criança ferida. Não. Mostrava um jogo de guerra bonito, com videogame, né? Parecia bonito. Ninguém morre na guerra dos caras. Não parece nenhum soldado americano morto. Mas você precisa ver, eu assisti uma reportagem muito interessante sobre a TV Al Jazeera. A TV Al Jazeera é uma TV árabe, internacional. E os americanos ficam puta com ela porque ela transmite para o mundo inteiro via satélite. Agora não tem como barrar o sinal, né? E transmite agora em inglês também, que é pior ainda para eles. Você precisa ver um repórter da TV Al Jazeera. Então, foi muito legal isso, porque o americano ele chega lá, né?
o general americano para dar explicação por que estamos invadindo o Iraque, por que viemos aqui. E ele vai dar, não, porque viemos libertar o povo do Iraque, porque viemos não sei o quê. Aí o repórter da TV Al Jazeera, escuta aqui, mas quem é que pediu para vocês virem aqui? Nenhum árabe pediu para você vir aqui libertar o povo do Iraque. E por que você acha que você está cumprindo o seu dever, defendendo o quê? O povo americano o quê? Você não tem noção das perguntas que os caras faziam. O cara falava assim para você, o negócio você tem que explicar, general, o negócio é o seguinte, eu quero que você dê uma explicação para o cara que está lá em Marrocos, está lá no Egito, que é um islâmico, que está lá, você tem que convencer ele do porquê você está aqui. Ele não pediu para vocês virem aqui encher o saco no Iraque ou na Arábia. Então começa todo um lance. Putz, detonou, cara. Então é a visão da Al Jazeera fazendo a reportagem, tá? E não a TV americana fazendo a reportagem, fazendo a cobertura. E a TV Al Jazeera ia mostrava mesmo os mortos, mostrava os feridos, mostrava os caos, e mandava para o mundo a imagem que a CNN ficava puto, os americanos ficavam putos. Porque a CNN é altamente censurada pelo governo. Então você vai assistir uma TV censurada, cara? Que informação que você vai ter? Agora imagine numa situação apocalíptica, se vocês vão ter informação do que está acontecendo. Portanto, no momento crítico que a guerra, se a guerra se instalar, um caos nuclear, um caos holocausto lá, pode ter certeza que você não sabe o que está acontecendo no mundo. As TVs você não pode confiar, ou você tem uma informação canal por canal, ou via radioamadora aqui, conversando com o árbitro, os caras estão falando o que está acontecendo, porque confiar nas autoridades, jamais. Jamais. Você vai confiar no jornal da Globo, cara? Que a CNN transmite a CNN ao vivo? Para assistir uma guerra do Irã? Por que presta bem atenção. Eu, até agora, não me cai a ficha, por que ao invés de você transmitir a programação da CNN, que é o que a Globo faz nesses momentos de crise, não transmite Al Jazeera? Eu quero uma transmissão ao vivo da Al Jazeera sendo traduzido para mim simultaneamente. Eu quero ter as duas informações. Se é democracia, eu quero ver as duas. Porque a CNN dá um número, a TV Al Jazeera dá outro. Morreu 100 soldados americanos, a Al Jazeera morreu 2.000. Em quem que você vai confiar? E é assim, cara. O número que a CNN dá, por exemplo, morreu 3 soldados americanos, pode multiplicar por 1.000. Por que você acha que a bala do iraquiano não mata? O cara disputa AK-47, que você fica na frente e corta você no meio. Você tá maluco, cara. O que morreu de gente lá que não se fala? Muito bem. Então vamos sentar exatamente nesse aspecto. A Era da Luz é uma era de grandes promessas que foi prometido para a humanidade desde que o homem é homem. Se você consultar todos os grandes profetas da humanidade, Nostradamus, Edgar Cayce, Jesus, todos eles falam que chegará um tempo na Terra em que os deuses andariam de novo conosco. Os indianos falam da era de Satya, saindo da era do Kali Yuga e entrando na era de Satya, ou a era da sabedoria. Tá? Então, todos os povos antigos, os deuses prometem uma era de luz. Prometem o fim das trevas, o fim do sofrimento, o fim do homem vivendo sobre essa égide, sobre essa condição. E é tudo que a humanidade sempre orou e rogou para os céus. Isso foi prometido, porque ninguém iria viver eternamente sob a lei do karma, reencarnando sucessivamente 1.000 milhão de vezes, 20.000 anos nessa condição, tem sentido. Tá? Então, a Era da Luz, ela é inevitável para a humanidade. Mais cedo ou mais tarde ela vem. E todas essas trevas e esse período que nós estamos vivendo agora, ficará para a história, ficará para o passado. Eu tenho certeza que nós vamos entender muito bem todo esse período que passou. Estando na luz, fica mais fácil a gente operar com as informações e saber o porquê que tivemos que viver essas condições. Tivemos que passar por essa experiência densa, dolorosa, sofrida. E o que ela trouxe de verdade para a nossa alma, para o nosso espírito? Que crescimento ela trouxe? Né?
Porque os comandos superiores não são criaturas leigas, burras, são pessoas muito sábias, muito inteligentes. Para criar um mundo assim, regras assim, é porque deveria ser muito necessário. E nós também, quando estávamos no mundo espiritual, nós decidimos vir e viver essa experiência. Ninguém foi obrigado a vir. Conscientemente nós aceitamos a nossa descida e a nossa vivência nesse mundo. E quando retornarmos, vamos compreender esse nosso voto, vamos recordar esse nosso voto e vamos avaliar toda a nossa experiência planetária na Terra. Só assim a gente vai poder compreender tudo o que se passou. Agora, no jeito que a gente está aqui, é muito difícil a gente entender tudo isso. É muito difícil entender toda essa transposição de um estágio para outro, de uma era para outra, de um momento para outro da humanidade. Ok? A única coisa que eu posso pedir para vocês é fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos, né, ao momento planetário. E o bom cidadão faz as suas transformações não por medo do apocalipse, e sim porque conscientemente ele acredita que ir para a espiritualidade é o melhor caminho do ser humano nos dias de hoje. É o maior investimento que ele faz em sua vida e em si mesmo. E quanto à questão de apocalipse, desastres planetários, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, vamos combinar uma coisa muito simples e prática. Porque eu não sou uma pessoa fanática, religiosa, eu não tenho religião nenhuma, eu sou um espiritualista, vivendo neste momento do planeta. Então vamos usar o chamado jeitinho brasileiro. Eu crio para vocês dois planos, o chamado plano A e o plano B. O plano A, você planeja a sua vida de uma forma perfeitamente normal, como se nada fosse acontecer, não tem apocalipse, não tem nada. Então você planeja, mesmo assim você vai planejar o seu desenvolvimento espiritual, suas práticas espirituais, sua busca pela luz. Tá? Você faz os seus planos e vai vivendo essa busca. Como se você tivesse vivido há 1000 anos atrás, né? Então tá, você tem que viver, você tem que buscar. Buda, quantos mestres indianos não evoluíram mesmo lá atrás? Longe de apocalipse. E o plano B, nós chamamos de plano de emergência, que a gente coloca nas mangas, deixa tudo planejado, tudo pronto e planejado para se algo começar a acontecer, se os sinais proféticos começarem a se manifestar na Terra, se uma bomba nuclear explodir em qualquer lugar, você já pega a sua mochila pronta, vamos para o plano B, que é o plano de emergência. Eu já tenho rota de fuga, aonde eu vou, comida estocada, tudo pronto para passar uma fase difícil do planeta. Esse eu acho que é o bom senso. É um bom senso. E não é um fanatismo, é um bom senso, porque nós estamos diante de possibilidades reais, nós não estamos diante de possibilidades falsas, não. Tá? Então, coloca na sua cabeça, o importante é o crescimento interior, é o crescimento espiritual. Com ou sem apocalipse, eu sempre convoquei o ser humano a essa volta interna, a esse crescimento espiritual. E há mais de 30 anos que eu estou com essa minha escola, com esse espaço, levando esse conhecimento, fazendo treinamento de yoga, tai chi, kung fu, meditação, e levando, tentando levar as pessoas a essa espiritualidade. Que é um jeito de viver, é um jeito de estar nesse mundo, voltado para a sua alma, para o seu espírito e para o desenvolvimento do amor e da paz interior. Ok? Então, namastê a todos, muita paz, muita luz e que todos sejam felizes e firmes nesse caminho.